Você está ouvindo o podcast sobre liderança, produzido em parceria com o programa Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Fala, líder! Eu sou Fernanda Gonçalves, administradora, pós-graduada em Recursos Humanos, treinadora comportamental pelo IFT, e no episódio de hoje falaremos sobre mudar dá trabalho. Espero que esse podcast lhe encontre muito bem, seja bem-vindo, bem-vinda a mais esse podcast. Já vou deixar aqui nosso WhatsApp para que você nos envie alguma mensagem sobre os podcasts para o DDD 22 99 222 1003. Manda mensagem que eu adoro receber, eu divulgo lá no meu Insta, Fernanda Gonçalves. Sempre aquece o meu coração, a minha alma, receber a mensagem de vocês falando sobre como o podcast tem sido útil para vocês. Então, por favor, fiquem à vontade para gravar, salvar esse número aí, né, no celular de vocês e encaminhar alguma mensagem. E, por favor, lembre de se referir a qual podcast você está mandando a mensagem. Isso também é muito importante. Vamos então falar um pouquinho sobre o tema, né? Mudar dá trabalho. E é importante a gente pensar, né? Quando a gente fala de uma mudança física, né? Mudar de casa, mudar os móveis da sala, mudar os móveis do quarto, às vezes fazer uma obra, né, na casa, mudar de escritório. Essas mudanças físicas dão trabalho, né? Porque a gente precisa pensar, planejar como isso vai ser feito, organizar isso, saber quem são as pessoas que a gente pode contar, que dia que isso vai ser, quanto tempo isso vai levar, qual é a sua disposição física, emocional, de energia para fazer esse projeto sair, né, da sua cabeça. Então, quando a gente fala de uma mudança física, isso dá trabalho. Imagine quando a gente está falando de uma mudança nossa. Dá muito mais trabalho. Quando a gente está falando da nossa construção como ser humano, como um ser em evolução. Nossa, como dá trabalho. Como a gente precisa estar se perguntando várias vezes se está valendo a pena. Quantas mudanças você que está me ouvindo, né, será que você já passou na vida? Eu imagino que inúmeras, assim como eu também já passei por inúmeras. E quando eu olho para trás, né, eu vejo que cada uma delas valeu a pena. Cada uma delas me ensinou muito. E muitas vezes quando a gente fala em mudar, e eu tinha muito esse conceito há anos atrás, né, que mudar era ruim, mudar é chato, porque mudar tá tão bom assim, né? Deixa do jeito que tá, vai mexer nisso para quê? E hoje eu já penso completamente diferente. E sinto dentro de mim que a mudança é necessária. E a vida o tempo todo vem mostrando isso com muito mais consistência, com muito mais verdade, de que a mudança é necessária. Eu não posso continuar sendo a mesma Fernanda de ontem, de um ano atrás. A vida me pede mudanças. A vida me pede para que eu seja flexível, para que eu olhe nessas mudanças oportunidades de crescimento. E crescer dói, gente. Crescer dói e dói muito. Nem todas as pessoas estão dispostas e disponíveis para fazer as mudanças. Mas eu também acredito que está cada um no seu caminho. Cada um tocando o seu processo, que pode aparentemente parecer, né, que talento, mas cada um sabe da sua caminhada, cada um sabe do seu caminho. Então não cabe aqui a mim ou a qualquer outra pessoa julgar, né, se o outro talento, se o outro está devagar, porque eu acho que essa não é a questão. A questão é a gente entender essa mudança e entender como que a gente quer passar por esse processo. Porque a mudança, ela vai passar. Outras virão, com certeza, porque a única certeza que a gente tem, né, fora a morte, é a mudança.
E como é que você vai estar quando essa mudança passar? Quando isso tudo passar? Porque vai passar. Se hoje você está passando por uma mudança que aparentemente é ruim, está sendo dolorosa, está te entristecendo, está te trazendo ansiedade, enfim, ela vai passar. Mas se você não cuidar de você nesse processo, quem você será quando ela passar? Você será uma pessoa melhor? Ou você estará com outras dificuldades? Terá trazido, vamos colocar assim, sujeiras desse processo, por não ter aceitado passar por ele de uma forma mais leve? São questões que a gente precisa se perguntar de vez em quando, ou de vez em sempre, para a gente poder olhar para a gente mesmo como ser humano. Às vezes a gente tem muita facilidade de olhar o processo do outro, de sugerir, de falar sobre o processo do outro, e pouco tempo a gente tem dedicado aos nossos processos pessoais, a olhar para a gente, a fazer o nosso acolhimento, a entender que isso é um processo, é uma adaptação. E aí o que você faz com isso que está acontecendo com a sua vida? Qual é o movimento que você precisa fazer? Quais são as conexões que você precisa fazer? O que você precisa aprender com o que está acontecendo na sua vida? E muitas vezes a gente não para olhar para a gente está sempre preocupado com o outro. E eu só vou conseguir cuidar do outro se eu estiver bem. Senão eu não vou estar inteira para o outro. Então a gente pensar sobre isso, né? A doença, né, pela qual eu passei, quem me acompanha aqui, eu falei algumas vezes sobre o câncer de tireoide. E claro que passar por essa doença, por mais que eu tenha passado, graças a Deus, com todos os recursos, com muitas pessoas me apoiando, houve um grande aprendizado. Eu não sou mais a mesma Fernanda de antes, né, de eu saber o diagnóstico. Quantas coisas importantes a doença me trouxe para eu prestar atenção, para eu olhar, para eu entender e fazer as mudanças necessárias. Muitas vezes a doença vem também, gente, para fazer a gente parar. Literalmente parar, desacelerar. Olhar para a gente com mais carinho, entender que a gente não é uma máquina, que a gente não precisa trabalhar 365 dias do ano, que a gente não precisa se matar de trabalhar, que a gente precisa olhar a vida por um outro prisma, de uma outra forma. Por que a vida não pode ser mais leve e divertida? Por quê? Por que a gente muitas vezes tem que levar o trabalho muito na seriedade, de uma forma pesada, de uma forma onde não pode existir erros, né? Os erros as pessoas são condenadas pelos seus erros, não há perdão, só há cobrança. Então a gente começa de alguma forma, né, sempre que a gente passa por mudanças, sejam elas quais forem, a gente tem que começar a se perguntar sobre o que essa mudança quer nos trazer, sobre o que a gente precisa aprender sobre ela. E a gente precisa ter tempo para fazer isso. E ter tempo é parar, tirar algumas horas do dia, que seja, da semana, do mês, enfim, buscar uma rotina, né, diária, inclusive, que possa te trazer mais perto de você mesma. Porque quantas vezes a gente acorda num automático da vida, né, que a gente sai igual uma louca para trabalhar. Já tem anos que eu falo sobre isso, sobre a importância da rotina diária matinal, o quanto que o que você faz nas primeiras horas do teu dia vai influenciar todo o seu dia, o quanto você tem procurado, né, esse contato com você mesmo, com o que você acredita, sabe? Para que o seu dia seja melhor, mais leve, produtivo, divertido. Porque trabalhar pode ser divertido, gente. Pode ser muito divertido. Agora, tudo depende de como a gente encara, de como a gente levanta da nossa cama, de como a gente quer levar o nosso dia. E aí eu vou além, né, de como a gente vem levando a nossa vida. Se a gente puder olhar para trás agora, né, quantos anos você viveu, e você é fruto, assim como eu, de tudo que eu passei na minha vida.
Eu sou a soma dessas experiências. E a pergunta é, eu quero continuar assim? Como eu posso fazer para melhorar? Como eu posso fazer para ser mais leve, para que eu seja mais feliz? Esse silêncio, né, esses segundos de silêncio, é para você poder refletir aí, onde você estiver. Se está fazendo sentido o que você está vivendo, se é isso que você realmente quer, se é isso que você escolheu. Porque hoje, o que eu colho nada mais é do que frutos do que eu plantei anos atrás. Não tem como eu plantar banana e querer colher abacate. É impossível. Então, essa lei da semeadura é implacável. Então, eu preciso olhar se eu não estou colhendo o que eu gostaria hoje, como eu posso fazer para mudar isso a partir de agora? Porque o presente, que já tem esse nome de presente, que é o agora, ele é um grande presente porque a partir de agora eu posso fazer as mudanças. Que eu acredito que vão me fazer, né, provavelmente, colher frutos melhores da pessoa que eu quero me tornar. De quem eu quero ser. Do quanto eu quero contribuir para o mundo, do quanto eu quero contribuir para as pessoas que estão à minha volta, do quanto eu quero fazer diferença nos lugares onde eu estou e onde eu vou. Só que isso dá trabalho. Dá trabalho porque eu preciso olhar para mim. Eu preciso ter coragem de olhar para o espelho e gostar do que eu estou vendo. Ou não. E por aí começar a planejar o que eu preciso fazer. E quando eu falo de planejamento, eu falo de uma mudança mais consistente, mais programada, mais consciente de quem verdadeiramente eu quero ser. E olhar para isso, né? Olhar para trás, olhar para o momento presente e colocar na balança e começar a pensar, nossa, que bom, estou no caminho certo. Né? Estou fazendo as coisas que eu gosto, estou no trabalho, sirvo no que eu amo, gosto das pessoas com as quais eu convivo, com as pessoas com as quais eu tenho oportunidade de conhecer. Mas e se for tudo o contrário? Se você não estiver satisfeito com o teu trabalho, com as conexões que você tem hoje, com a sua família, e aí? Como é que você faz para mudar isso? Porque eu já vou te dizer que dá muito trabalho. Dá muito trabalho. Mas é um trabalho que precisa ser feito. Porque se a gente não muda, a gente fica para trás. Basta a gente fazer uma analogia, por exemplo, com a tecnologia. Cada vez mais teremos computadores melhores, por exemplo, celulares melhores. A gente está aí com a inteligência artificial, com o chat GPT bombando. E se a gente não buscar conhecer e procurar dentro dessas tecnologias, né, o que elas podem melhorar no nosso dia a dia, a gente vai ficar para trás. Será que hoje a gente tem usado, por exemplo, a tecnologia da inteligência artificial para nos trazer mais produtividade? Porque aí, se eu consigo, junto com a inteligência artificial, por exemplo, criar conteúdos de uma forma mais rápida, interessantes, inteligentes, eu vou poder usar parte do meu tempo que eu usaria para criar isso sozinha, de repente, buscando ócio ou praticando uma atividade física, lendo mais. Então é sobre como a gente acompanha isso tudo, de uma forma que faça sentido para a gente. E para eu poder dizer se aquilo é bom ou ruim, eu vou ter que ir lá ver como é que funciona, porque geralmente quando vem uma tecnologia, às vezes é muito natural a gente falar assim, isso não é para mim não, eu não sou dessa geração, não vou precisar usar isso nunca na minha vida, isso é uma besteira, não, isso daí não tem nada a ver com o meu segmento, nem adianta. E será que você não está abrindo mão de algo que vai ser surpreendente e que vai poder mudar a sua vida de alguma forma? Ou te trazendo mais tempo para outras coisas, te trazendo mais produtividade? É sobre isso que a gente precisa pensar. Então, a mudança, de uma forma geral, ela nos traz, sim, muito trabalho. Mas um trabalho de construção, um trabalho de renovação,
um trabalho de que é possível acompanhar essa mudança e é possível que a gente possa, sim, trabalhar em nós mesmos para sermos pessoas ainda melhores, porque sempre dá para melhorar. Sempre dá para melhorar. Isso em tudo, inclusive na gente. Então, que a gente entenda que esse trabalho, né, que mudar dá trabalho, mas que seja um trabalho divertido, que seja um trabalho consciente, que seja um trabalho de expansão, de mais conexões, de mais aprendizado, talvez de alguns apertos, desafios que fazem parte do nosso crescimento, mas que a gente possa enxergar isso tudo com muita positividade e o quanto isso pode, na verdade, nos levar muito além, né, do que a gente acreditava que a gente poderia ir. Então, às vezes, a gente cria um preconceito sobre algo antes de conhecer mesmo a fundo, melhor. E é esse convite que eu quero te fazer refletir, né, nesse podcast. Que esse trabalho, ele não precisa ser pesado, ele não precisa ser ruim, ele não precisa ser inflexível, doloroso, mas que essa mudança possa acontecer mesmo na sua vida de uma forma leve. Quem vai escolher isso é você. Você pode estar se perguntando do outro lado, mas como, Fernanda? Como que isso é possível? É possível, de acordo com as escolhas que você vai fazer. Quanto mais escolhas conscientes do que você está vivendo, você consegue passar por isso, por qualquer mudança que seja, de uma forma mais leve. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre Mudar dá Trabalho, do programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. E se quiser mandar uma mensagem pra gente, envie através do WhatsApp DDD 22 99222 1003. Para mais informações sobre nossos projetos, acesse sustenta-vida.com, nosso-ead.com e fernandagonçalves.com.